Vamos juntos? Mateus capítulo de número 25. Versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram ou cochilaram, adormeceram. Todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja um caso que nos falte a nós e também a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e desenvolve em nós a habilidade sagrada de te honrar em toda a nossa maneira de viver. Queremos ser prudentes e vivermos uma vida de prudência para a glória e honra do teu nome, e todos juntos dizem amém. Irmãos amados, o desejo de Deus sempre foi que nós nos relacionássemos com Ele. Sempre foi o desejo de Deus essa relação. Por isso que no Éden, todos os dias Deus descia para palestrar o homem a hora nona, que são as 3 da tarde. E neste relacionamento desenvolvido do homem para com Deus e de Deus para com o homem, porque o relacionamento é uma via de mão dupla, e como eu disse no momento da palavra, é recíproco, o amor precisa ser recíproco. O homem estava sempre onde Deus o encontrava, e Deus estava sempre onde o homem lhe encontrava. Essa relação de intimidade, de palestrar a mente e o coração do homem, foi que deu toda a sabedoria e todo o conhecimento que Adão desenvolveu. E o pecado traz a queda não só da relação, como também da referência do lugar de se encontrar. Alguém ouviu o que eu acabei de dizer? A queda, o pecado, não só rompeu com a relação do homem para com Deus, mas também roubou a referência do lugar de encontro. Por isso que quando o homem cai, Deus desce para o jardim: Adão, onde estás? A gente se encontra sempre aqui, hoje você não está. E infelizmente o inferno tenta de todas as maneiras nos nossos dias roubar a referência do lugar de encontro. E por mais que às vezes você ore em casa ou tenha seu tipo de relacionamento profundo com Deus em casa, o lugar de encontro ainda é o templo, o lugar da adoração, o lugar da oração. É por isso que depois de Jesus ter vindo, Pedro e João estavam indo para o templo, na hora nona, a hora da oração. Aquilo que a Bíblia nos deixa expressado é sinal de que a cultura dos céus continua honrando como princípio. Quem ama estar na casa do Senhor, diga amém.
Agora nós nos encontramos nessa parábola. O tema desse nosso mês é não se apague a lâmpada de Israel, o reconhecimento de um legado. Já falamos sobre Davi em um primeiro instante. Na quinta-feira eu preguei sobre Samuel, ministrei o coração de vocês debaixo da unção e da palavra me dada pelo Espírito, o Espírito de Deus. E hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre essas lâmpadas, as 10 lâmpadas das 10 virgens. E nós estamos aqui diante de uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história contada com o propósito de simplificar o ensino. Jesus gostava de falar uma linguagem simples para que todos os que ouviam entendessem. E essa parábola nos remete à escatologia A doutrina de escatologia estuda os acontecimentos do fim. Por isso ele encerra a parábola dizendo: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Ele quer que você se preocupe com o final. Ele começa falando sobre prudência para que você se preocupe sempre com o final das coisas. Mas eu pregaria aqui em mais de uma revelação, em mais de um nível espiritual, ministrava o coração de vocês, pelo menos uns 5. Porque se eu fosse pregar aqui sobre finança, eu poderia pregar nessa primeira parte dizendo: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Eu poderia falar sobre prudência no aspecto financeiro. Porque todas as vezes que você começa uma jornada sem medir a consequência de onde você vai parar, você pode falir, você pode quebrar. Sim ou não? Prudência e imprudência. Eu conheço, por exemplo, um empresário, um amigo, que começou a construir um prédio, e o foco dele era construir um prédio de 4 andares ali na Suarana. Só que ele não sentou para fazer cálculo. Ele disse: não, eu tenho dinheiro, meu dinheiro dá, e com o dinheiro que eu consigo aqui com o trabalho vai dar tudo certo. Só que ele não contava com a crise no meio do caminho. E o que foi que aconteceu? Ele chegou no 3º andar, teve que parar a obra porque não tinha mais condições. E o prédio começou a se deteriorar e exposto a vento, a sol, sem reboco, sem nada, porque não sentou para fazer um cálculo. Como é o nome disso? Imprudência. Eu poderia pregar aqui em uma outra revelação, em um outro nível espiritual, e falar sobre relacionamento. Quantos de nós gostamos primeiro para conhecer a pessoa depois? Eu conheço muitos casos nessa vivência de fé, e com certeza vocês também conhecem pessoas que se apaixonaram, depois descobriram que por quem era apaixonado era envolvido com droga, era envolvido com o que não presta, era agressor, era o tipo de gente da família perversa, era envolvido com algo que a fé que você professa ou que alguém professava era diferente, e aí já era tarde demais, porque já estava envolvido nos laços da paixão. Alguém aqui conhece essas histórias assim? Gente que se apaixonou primeiro e conheceu depois? Então entenda o quanto a imprudência pode nos destruir ao longo da nossa vida. Eu poderia ministrar ainda a respeito de amizade, de relação de amizade. Quantos de nós temos amizades cegamente? Pessoas que vão nos conduzindo, a gente acha que são alma gêmea, e aí a gente usa até o termo bíblico para dizer que existem amigos mais chegados que irmãos, e não vamos percebendo a manipulação, e às vezes tem pessoas que têm sociopatia e desenvolve espelhamento. Para quem não sabe o que é isso, nós vivemos um caso desse logo no início da igreja. Pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, e esse tipo de espelhamento começa a copiar a pessoa. Você não sabe, mas já tem alguém de olho em você, querendo ter amizade com você, porque o tipo de sociopatia dela ou dele já estava mirando em você. Você é o tipo de vítima, é o tipo de alvo que ele ou que ela gosta ou acha fácil, vulnerável. E aí o que foi que aconteceu? Uma jovem da nossa igreja foi abordada por essa outra jovem, e aí começou a dizer: eu gosto das mesmas coisas que você, olha que incrível. Não, ela já tinha olhado antes, já estava começando a se vestir igual, fazer penteados iguais,
pesquisou a vida da menina. E aí a irmã, olha que amizade maravilhosa, começou a dormir na casa, e quando ela foi descobrir, até o namorado ela queria roubar da outra. Nós estamos vivendo num tempo de doenças, e precisamos ser prudentes. Tem gente que já está mirando amizade em você para sugar o que você tem. Tem gente que quer relacionamento com você por causa de portas que você pode abrir. Alguém está aqui? Então prudência aqui me levaria para muitas atmosferas, para muitas escalas espirituais, para ministrar o seu coração. Eu falaria ainda sobre questões ministeriais. Gente, nós temos visto ao longo de décadas pessoas que se envolvem no ministério, mas não por um chamado, por um propósito, mas por alter ego, por vontade de querer mandar, por poder, por influência. Então nós não podemos seguir qualquer líder que diz que é líder. Nós não podemos congregar em qualquer lugar. Nós não podemos entregar nossa fé, nosso tempo, nossa família e nosso dinheiro em qualquer igreja. Porque se nós não prudentemente buscarmos saber para onde estamos indo e só formos porque tem muita gente indo, nós podemos nos destruir, nos acabar no inferno. Precisamos de prudência, porque nem todos que dizem ser pastor são pastores. Nem todos que dizem sou Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Olha como é necessário nós termos prudência. Mas bispo, e o que é prudência? Prudência é a virtude que faz prever. Prudência faz evitar inconveniências e perigos. A prudência também pode ser vista como sensatez, ponderação, cautela, precaução. E muitos de nós estamos imprudentes quando nós abrimos nossas vidas para pessoas que não conhecemos. E às vezes essa pessoa que não conhecemos, de maneira química e matemática, desculpe, tá, Gilmar? Eu não vou citar mais o termo que eu citava antes. Mas de maneira química, você é atraído, ou você atrai, igual a flor atrai a abelha, e igual fezes atrai mosca. Você atrai pessoas que vão te destruir a longo prazo se você não tomar cuidado. E aí você abre a sua vida justamente para alguém que é dona do jornal. E a sua vida está publicada amanhã porque você abriu sua vida sem prudência. Sem prever algum tipo de dano, de inconveniência, de prejuízo, de perigo. Você sabe que para procurar emprego a gente precisa de prudência? Você sabe que para se envolver com alguns tipos de ambientes a gente precisa de prudência? Você sabe que para comprar algumas coisas é por isso que existe a medida cautelar, a vistoria cautelar dentro de um ambiente de venda de automóveis. Porque tem gente que vem com carro batido, com carro furtado, com chassi adulterado, com tanta coisa. Então alguém que é perito, de maneira prudente, antevendo uma possível crise, vai olhar por você. Assim precisa ser a nossa vida com Deus, uma vida de prudência. Meu Deus do céu, por favor me ajude a pregar. Levante a tua mão direita e diga comigo: Deus, eu me comprometo a desenvolver uma fé mais prudente, mais consequente, mais ponderada, mais sensata. Quem pode dizer amém por isso? Porque para onde estamos indo, o pai da mentira aparece no caminho para tentar nos desviar. Porque para onde estamos indo, o inferno vai tentar de tudo para tentar nos distrair. E às vezes o diabo não quer te desviar. Ele quer que você esteja frio dentro da igreja. Porque ele já leu lá em Apocalipse dizendo: porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque você agora é morno, você não tem uma temperatura, você não tem mais uma fé estabelecida. Às vezes o inimigo não quer te destruir, ele só quer te distrair. E distraído, você também não entra no céu. Por isso o reino dos céus é semelhante a 5 prudentes e 5 loucas. Essas 10 virgens nos falam de grupos distintos de pessoas. A Bíblia sempre nos dá essa dualidade, sempre nos dá essa visão dupla de céu e inferno, de 2 portas, a estreita
e a larga, 2 caminhos, o estreito e o largo, 2 povos dentro da igreja, ovelhas e lobos, 2 tipos de trigo ou de planta, um de fato é trigo e o outro é joio. Sempre Deus vai nos mostrar os 2 lados da moeda. Deus não esconde a debilidade dos seus heróis. Deus não esconde a vida secreta dos seus profetas, justamente para que você saiba diferenciar quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem faz e quem não faz. E essas 5 virgens prudentes falam de uma vida pertinente à palavra, prudência. Por isso Jesus ensinou dizendo: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. É uma virtude que nós precisamos nos preocupar em desenvolver: prudência. Antever perigos, antever situações. Tome cuidado com comportamentos, tome cuidado com decisões, tome cuidado com relacionamentos. Quem participa da nossa aula e quem já participou do nosso curso de boas-vindas na nossa igreja, sabe por que é que nós não fazemos retiro de carnaval. Sabe por que é que nós não fazemos muitos eventos. Sabe por que é que nós não estimulamos muita amizade dentro da igreja, principalmente nessa que é no centro de uma grande cidade, onde multidões aparecem aqui que você não sabe de onde vem. Porque nós estamos sendo o quê? Prudentes. A gente hoje está vivendo um tempo, eu repito, doenças e mais doenças sociais estão instaladas no meio da sociedade. Então evite agir de maneira imprudente nas decisões que você vai tomar. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Vamos lá, no discorrer dessa parábola, dessa história, para nós entendermos o propósito, Jesus deixa claro que tem um cortejo acontecendo, essas virgens, as 10 estão indo para um evento. Esse evento é chamado de boda, para nós casamento. Não se convida a casamento quem não se tem intimidade, quem não se conhece. Principalmente para o cortejo, para quem vai ser algum tipo de pajem, para quem vai ser algum tipo de testemunha, para quem vai ser padrinho. Não se convida qualquer pessoa, você só convida gente de intimidade. Então estamos falando aqui de gente que tem relacionamento. Estamos falando de 2 grupos, mas que apesar de serem distintos, eles têm coisas em comum. Eles têm lâmpada, eles têm comunhão, eles têm intimidade, eles estão fazendo parte da mesma festa, do mesmo ambiente, convidado pelo mesmo noivo para a mesma celebração, mas são 2 grupos diferentes. A pergunta é: de qual grupo você faz parte? E para responder essa pergunta, consulte o seu coração nos últimos meses, se você tem sido prudente ou imprudente. Não responda apenas por vontade de estar no grupo bom. Porque o que nos remete a estar em um grupo certo é o nível de prudência que estamos desenvolvendo. Temos mais um atenuante aqui a observar. Os 2 grupos esperam e estão cansados e por isso tosquenejam. Eles estão num estado entre o sono, de estar dormindo, e o ouvido atento de estar acordado. E esse tosquenejar está entre as 2 coisas. Ninguém que tem um compromisso dorme em paz. É ou não é? Ninguém que tem algo a esperar dorme tranquilo. Sempre cochila dizendo: meu Deus, eu não posso perder tempo. Aí já olha no relógio. Meu Deus do céu. Só se for crente, né? Se for muito crente para dormir com o despertador. Gente, eu estava celebrando o casamento de John, mas Nayana. E aí termina o casamento, né? E aí eu disse para eles: eu vou abençoar vocês com a lua de mel. Só que aí eu não passei o nome do hotel, não passei o número do lugar, não passei nada. A gente saiu do casamento às 10 da noite. E aí eles ficam lá ainda para resolver coisa. Da meia-noite, tá todo mundo desesperado. Bispo. E eu ouvi o quê? Foi dormindo já no 10º sono. Já preparado para o culto de manhã. E tá Áquila me mandando mensagem, o líder de jovens. Tá Nayane: bispo, qual é o hotel? Bispo, pelo amor de Deus. Meia-noite ainda estão no espaço.
Estamos indo para a praia do Forte. Eu disse: Senhor, eu estou dormindo, sem ver nada disso. Quando deu 00:01, eu ouvi uma voz dizendo: acorde. Quando eu acordei, gente, a primeira coisa que eu fiz foi lembrar de quê? Do casal. Quando eu olho no telefone, se não fosse a mão de Deus, até hoje eles estavam esperando dormir. Mas se não fosse Deus, eles iam passar uma prova. Aí quando eu acordei, já estava na metade do caminho, aí mandei tudo e fui dormir de novo. Olha que luta, bispo. Que peleja. Mas a gente que dorme com compromisso, a gente nem está em uma coisa, nem está numa outra. E essas jovens estavam assim, esperando a qualquer momento o barulho de alguém que elas estavam esperando. E chegou o prenúncio de que o noivo estava vindo, porque o Espírito sempre nos alerta daquilo que os céus está preparando. É isso que a parábola está nos dizendo. Sempre vai ter uma voz dizendo: aí vem o noivo. Sempre vai ter uma voz dizendo: se prepare, desperte do sono. Sempre vai ter uma voz dizendo: levante, porque o noivo está vindo e você precisa estar pronto. Só que quando elas acordam e por demorar o tempo, demorar na nossa concepção, mas o noivo não tem que cumprir a exigência de alguém, o noivo vem a hora que ele quer. Quando elas levantam, 5 percebem que tem azeite na lâmpada, mas já está se acabando. As outras ainda têm azeite e tem azeite na lâmpada. A lâmpada está acesa e tem azeite de reserva. Então as 5 imprudentes se fiam nas outras que têm azeite e dizem: dá-nos azeite para nós, já que ele vem, não tem problema você compartilhar, ou vocês compartilharem conosco. Já que ele está vindo, dá-nos um pouquinho de azeite. Sabe o que é que essas 5 virgens respondem? Vai comprar azeite. Porque se nós darmos para você, vai acabar o de vocês e o nosso também. E quando as 5 foram comprar o azeite, por não serem prudentes, o noivo chega. E o cortejo é curto. Eles entram na boda e fecham a porta. Quando as outras 5 chegam, batem a porta e a resposta do noivo é: eu não vos conheço. Aí Jesus encerra a parábola dizendo: isso é para vocês. Vigiem e orem, porque vocês não sabem nem a hora e nem o dia que o Filho do Homem vai chegar. Eu preciso continuar discorrendo desse assunto, porque o noivo conhecia. Ninguém convida gente desconhecida para o cortejo. Mas o noivo não se compromete com quem não tem comprometimento, de maneira prudente com o propósito. Sempre, pastor Isaac, sempre, pastora Gabi, que eu leio alguma expressão bíblica que Jesus falou, eu dobro a minha atenção, professora Gilmara. Por quê? Porque tudo que Jesus está nos ensinando é justamente para nos fazer prudentes. É para nos preparar. É para nos, de antemão, nos alertar. Então, quando Jesus disse assim, isso daqui é o que arde no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então eu atento para isso. Opa, vai chegar um tempo onde vai ter tanta coisa errada legalizada que o amor de pessoas que amam de fato a Cristo vão se esfriar. Então qual é a minha precaução? Qual é a minha prudência nisso? É conservar a minha mente, é conservar o meu espírito, é conservar a minha fé, de maneira que o meu amor não se esfrie. Então eu vou observando e o que estão legalizando. É gente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Aí eu já digo, ó, Jesus disse a respeito disso, falsos mestres. Quando alguém começa a pregar dizendo, não, se te faz bem, não tem problema, não é pecado, Deus não vai se importar com isso. Eu já fico atento, olha, legalizando coisa errada. Eu já começo a prestar atenção para o meu amor não se esfriar e para a minha fé se manter acesa. A Bíblia, quando diz que o Senhor nos alerta a respeito disso, Ele também diz em uma das suas passagens
Vocês devem se acautelar. Acautelai-vos, tenham cautela, para que ninguém vos engane. Aí também em Mateus capítulo de número 24. Se ele diz acautelai-vos para que ninguém vos engane, ele continua dizendo, e nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas. Opa, então nem todo mundo que se diz profeta eu acredito. Primeiro eu analiso. Primeiro eu observo. Primeiro eu julgo. Bispo, mas a Bíblia diz, não julgueis. Não julgueis para que não seja julgado. Não condeneis para que não sejais condenado. Porque da mesma medida que vós medis e vos medirão também. Ele está falando de julgar a intenção. Mas julgar os espíritos, a Bíblia diz, julgai os espíritos. Porque nem todo espírito é de Deus. E nem todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Agora atente para o que vai dizer lá em Apocalipse. Jesus aparece para João e diz, tenho porém contra ti. Isso me pela de medo. Entender que Deus tem algo contra o ser humano. Tenho porém contra ti, que toleras a doutrina de Jezabel. Deus é intolerante para certo tipo de coisa. Olha como você precisa observar o que Jesus diz. Porque o mundo diz, não, porque esse Jesus que vocês pregam, um Jesus intolerante não existe. Jesus não tolera a doutrina de Jezabel. E o que é a doutrina de Jezabel? É a doutrina de pessoas que não se submetem a um propósito. Não tem nada a ver com pintar sobrancelha, como muita gente já pregou, como vaidade. O espírito de Jezabel é o espírito de domínio, de prostituição, porque ela não se submetia à autoridade do seu marido, que era rei. Ela matou profetas, ela se levantou contra profetas, ela corrompeu pessoas, ela se sujeitou a Baal e a Zera e não se sujeitou a Deus. É isso que é o espírito de Jezabel, espírito de corrupção dentro da igreja. Pessoas que são insubordinadas. Aí se a gente tolera, o bispo não tem visão. Se a gente expulsa, o bispo não tem amor. Um líder nunca vai agradar todo mundo. Precisa ser alguém que queira agradar a Deus, porque a Bíblia diz que quanto aos líderes, nós prestaremos conta a Deus da nossa liderança. Quem entende isso, diga amém. Ele diz, mas tenho porém contra ti que toleras a doutrina de Balaão. Como é que Balaão agia? Balaão cobrava para profetizar. Cuidado com os profetas dessa geração, que pede pix para profetizar alguma coisa, pede pix para orar por você, pede pix para fazer a obra. Ei, querido, querida, você não depende de verdadeiros Balaões da nossa geração. Eu vou declarar aqui hoje que Deus vai abrir seus olhos para não suportar o que ele não suporta. Balaão não só representa isso, mas representa a gente que diz assim, eu vou te colocar no meu joelho. Feiticeira é feiticeiro, porque Balaão amaldiçoava quem Deus tinha negócio, mas ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Balaão era o tipo de profeta que era tomado pela ira, era tomado pelo seu sentimento e profetizava segundo o que achava, não o que Deus mandava. Mas Deus está levantando aqui um povo que é debaixo de uma sensibilidade espiritual, não tolera a doutrina e nem admira a doutrina de Balaão. Outra coisa que Jesus diz aqui em Apocalipse, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Querido, mantenha o seu amor aceso pela presença. Tenho porém contra ti, porque não és quente nem morno, vomitar-te-ei da minha boca. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Olha quantas coisas o Senhor está nos alertando. Então eu pego isso para a minha vida e digo, opa, eu não posso ficar morno. É por isso que eu estou aqui fervoroso, eu já subo cantando. E o som da festa vai subir, eu já oro com fervor. Porque Deus não tem negócio com quem é morno, meia boca na fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Tem alguém aqui pentecostal? Tem alguém aqui constante, firme, sempre abundante na obra do Senhor? É sobre isso que ele está falando. Você precisa ser como as prudentes, que tem óleo, que tem azeite. Eu já ouvi muitas vezes essa pregação, já ouvi muita gente pregar, mas eu quero te trazer a perspectiva de um Cristo que nos alerta, porque nós não sabemos nem a hora e nem o dia que o Filho do Homem vem, mas nós queremos estar pronto para quando ele voltar. Mas precisamos manter a nossa lâmpada cheia de azeite e termos azeite de reserva. Precisamos querer andar cheios, mas também ter azeite de reserva. Porque as 5 virgens prudentes, elas aprendem a ser prudentes. Elas não nascem. Prudência se desenvolve. Agora sabe o que é que eu acho lindo aqui?
é a decisão de dizer não. Você sabe que eu podia estar muito mais longe na minha vida ministerial e não estou, porque me cansei com gente que não veio com o propósito certo, dividir azeite. Só que a gente, na vontade de querer dar azeite para os outros, termina ficando sem azeite para ele e sem para nós. Ainda bem que o noivo ainda não chegou, que dá tempo de comprar mais azeite. E Deus te convida nesta manhã a buscar azeite enquanto ainda pode achar. Mas pare de ajudar quem não quer ajuda. Pare de ajudar quem não quer ser prudente para se preparar para as situações da vida. A gente não faz isso com dinheiro. Alguém não está preparado para as crises. Aí quando o azeite deles acaba, o azeite aqui, ó, olha aqui para você ver o azeite, ó, que acaba, o que é que diz? Me empresta aí um pouquinho. Aí tu tem que dizer o quê? Não, para que não falte para você e nem para mim. Você tem que aprender a dizer não. Porque tem gente que não quer resolver seus problemas, não quer se livrar de suas cargas, não quer aprender com seus erros, só quer paliativo para continuar. E é nessa hora que rouba o azeite que você, que é prudente, está desenvolvendo para a chegada do mestre. Quantas pessoas você já não quer mais ajudar? Já ajudei muita gente na vida que não deu valor. Agora você está desanimado. Por quê? Por causa de pessoas que levaram azeite sem querer manter a lâmpada acesa. Quantas pessoas você socorreu? Quantas pessoas você já estendeu a mão e que quando você foi ver não deram valor, e aí você já não ajuda, e às vezes tem que estar realmente precisando, e quem realmente quer mudança, você já não ajuda mais porque um dia alguém te cansou, porque um dia alguém pediu azeite e quase você ficou sem azeite para você. Mas hoje você vai desenvolver essa habilidade de dizer não a quem precisa dizer. Você vai sair daqui de cabeça erguida dizendo: meu compromisso é de manter minha lâmpada acesa. Você quer? Então vá comprar onde eu compro. Bora para a igreja buscar. Pare de querer orar. Pare de querer carregar a cruz. Pare de querer resolver aquilo que alguém não está se esforçando para resolver. Pare de querer ir para a casa de alguém fazer culto se alguém não quer vir para a casa de Deus receber da fonte. Tem gente que está mal acostumado com bênção a domicílio, mas não quer pagar o preço para viver milagre e está acabando com o seu azeite. É só um alerta. É só um alerta. E quando as outras 5 chegaram, a porta estava fechada. E olha o que é que o Senhor responde. Ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Essa frase está em alguns textos da Bíblia. E um deles é quando ele diz que muitos profetizarão no nome do Senhor, dizendo: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu revelei, no teu nome eu curei. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. E você pode estar na igreja profetizando, você pode estar na igreja usando dons, você pode estar na igreja sendo um instrumento, um canal, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele e o dom é irrevogável. E mesmo assim, no dia da boda, você está com a lâmpada apagada. Porque a lâmpada nos remete à essência. O fogo que é exposto fora fala do azeite que já está dentro. E mais importante do que o brilho da luz que atrai é a essência que está dentro. E mais importante do que você mostrar para as pessoas o que está fora é o Espírito te encher por dentro. Estamos falando de caráter e não de aparência. Estamos falando de essência e não apenas do que aparenta, do que parece. Oh, glória a Deus. Que o monte vassuri cantaraia, que o Espírito de Deus te encha da essência, que você seja cheio da essência. Eu fui ver como era a lâmpada dos tempos antigos. Ela era feita de barro. E quem conhece um pouquinho do barro sabe que nos nossos dias tem verniz, não é? E tem todo um processo de preparação, porque aquelas moringas e até os filtros de barro, se você não preparar direitinho, por causa da porosidade, a água não fica. É ou não é? Por causa da porosidade, o azeite também não ficava. É por isso que as prudentes entenderam que precisava de reserva, pastor Isaac. Porque pela porosidade do barro, o azeite ia escapando. Então sempre tinha a base molhada ou encharcada, porque o azeite estava encharcado
encharcado, e o barro estava encharcado e era necessário sempre estar repondo o azeite. E às vezes você não percebe, mas as lutas diárias, a porosidade do barro, vai fazendo o azeite se desgastar. Manter a lâmpada acesa é uma necessidade da igreja. E como é que eu faço isso? Tem gente que bota azeite uma vez na semana e fica mais 6 dias sem vir. E o azeite? Tem gente que vem uma vez na quinzena e mais 14 dias sem vir. Tem gente que vem para a igreja na ceia. E como é que você faz, meu amigo, minha amada, para manter o azeite? Porque tem gente que basta 15, 20 dias no ambiente de trabalho já está começando a saltar os nomes da pelada. Já começa a se estressar com os meninos. Ô, seu filho do cão. Já começa a amaldiçoar a casa. Ih, que nada, não aguento mais essa casa. Já começa a viver numa ingratidão, começa a reclamar de tudo. Faltou azeite, acaba a vontade de mudar. Faltou azeite, a lâmpada se apaga. Faltou azeite, já começa a fumegar o pavio. Começa a dar indício de que a lâmpada está se apagando. Mas há uma promessa de Deus para nós: não se apagará o pavio que fumega, porque tem azeite de reserva para você. Tem azeite de reserva para você. Cadê os prudentes aqui? Cadê aqueles que não vão ficar de fora das bodas, mas vão entrar nas bodas do Cordeiro? Eu vou declarar e profetizar que os crentes que amam buscar em culto, buscar em vigília, descer nas madrugadas, não ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Ei, crente, você não faz parte de um grupo de que não leva azeite de reserva, mas você faz parte de um grupo que tem azeite de reserva. Você não faz parte de um grupo de imprudentes, de inconsequentes, de imperitos. Você faz parte de um grupo que tem propósito e que vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem toma posse disso, diga: eu recebo. Não deixe mais nada roubar o seu azeite a partir de hoje, porque a lâmpada só se apaga se faltar na essência o que Deus quer te encher. Se preocupe com a prudência. Desenvolva a prudência. E manifeste a prudência nas ações que você for tomar. Nunca imagine como alguns que dizem: não, comigo não acontece essas coisas não. Sempre trabalhe com a possibilidade. E se acontecer? E se demorar? E se não der? E se durar mais tempo? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que antes de construir uma torre, sentou e fez um cálculo. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque o reino dos céus é semelhante a uma mulher que, tendo perdido a sua dracma, acendeu a lâmpada, varreu a casa e achou a dracma perdida. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Nada pode indicar aqui agora quem são os prudentes e quem são os imprudentes. Mas ao longo da sua caminhada, você vai denunciar se você é prudente ou imprudente. Fique de pé. Ao longo das suas ações, ao longo dos seus comportamentos, eles vão denunciar se você continua no cortejo ou se você vai comprar azeite e talvez não dê mais tempo. Vai ter muita gente que vai procurar a Bíblia para ler num tempo e não vai mais achar o Espírito que ensina sobre ela. Vai ter muita gente que vai buscar um culto fervoroso e não vai mais achar. Então permita o seu coração ser ministrado para que você vá crescendo. Quem tem desejo de melhorar aqui, diga amém. Esse seu desejo de melhorar precisa ter atitudes prudentes. Tem certo tipo de brincadeira que não combina com você mais. Tem certo tipo de ações que não combinam mais com você. Você já percebeu que tudo que você planta você colhe. Então tem coisas que você não pode mais falar por impulso. Entender antes de agir te livra de problemas. Eu falei na hora da oferta e vou encerrar essa mensagem dizendo sobre isso. A nossa geração é que age primeiro e entende depois. Quantas pessoas já buscaram aqui se batizar e a gente não batiza, não é isso, Pro? A gente não batiza. Ah, porque eu quero me batizar, mas não sou casado. A gente não batiza.
Ah, mas eu quero batizar, mas eu estou vivendo minha vida ao meu modo. Não batizamos. Não, mas tem igreja ali que batiza, então vai lá se batizar. Porque tem gente que quer agir, porque é bonitinho sair no Instagram, porque viraliza, porque os amigos vão dizer está batizado agora. Mas você pode ser um burro batizado. Não é agir e depois entender. É primeiro entender para depois agir. Aí tem gente que questiona, bispo, eu não entendo, porque se a salvação é individual, por que eu não posso batizar? Porque a Bíblia diz, batismo é para arrependimento, quem se arrependeu do pecado. E está disposto a viver uma nova vida. E se você no batismo não entendeu que precisa mudar de atitude e vai continuar com a mesma vida, você está se batizando para se condenar. Eu quero batizar, mas não quero largar mentira. Eu quero batizar, mas não quero sair da vida de fornicação. Eu quero batizar, eu quero aceitar Jesus, mas não quero mudança. Então você só é um frequentador de igreja, você não é cristão. Porque o seguidor de Cristo segue os ensinamentos de Cristo. O batismo é para que se cumpra a lei da santificação. Aquilo que antes no tabernáculo era a bacia de bronze e o sacerdote se lavava, agora é o batismo que representa essa purificação para entrar no santuário, para se estabelecer diante do Santo dos Santos. Quem entende, diga amém. Tem todo um processo, mas a nossa geração é uma geração que quer primeiro fazer. Não, eu vou para a igreja, eu vou fazer, eu vou me comprometer. E quando vê o nível de responsabilidade que é, não quero mais. E aí a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então antes de colocar a mão, veja, reveja, pense, repense de maneira prudente seus conceitos. Para você não se comprometer com aquilo que você não tem condições de arcar. Levante suas mãos aos céus. Feche os seus olhos para fazer uma oração profunda e sincera com Deus. Porque não adianta apenas corrigir comportamentos. Você precisa ministrar o coração. Se você não muda no coração, só apenas corrige comportamento, você ainda sente saudade de festas mundanas, de ambientes mundanos. Porque o seu coração não saiu de lá. Mas como você entende, quando você ministra o seu coração e sabe por que saiu de lá, agora você não quer mais voltar. E você diz, para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? E agora você diz, eu espero o noivo chegar, porque eu faço parte do cortejo, eu faço parte de uma igreja que vai celebrar nas bodas do Cordeiro. Senhor, nós oramos nesta manhã, na consciência de que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. Oramos nesta manhã na consciência que o Senhor está vindo para buscar o seu povo. E nós não queremos melhorar apenas por uma classe social ou por uma resposta social, mas queremos melhorar porque o rei está voltando para buscar os prudentes. Entramos neste momento, Senhor, em estado de maior vigilância, porque o reino está próximo, o tempo está próximo. E queremos te pedir, nos dá um espírito prudente, desenvolve em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto. Senhor, nos fortalece para vivermos os teus propósitos. E não deixa a lâmpada se apagar, Senhor. Nos ajude a manter a lâmpada acesa. Nos ajude a manter o fogo de um legado aceso. Nos ajude a ministrar outros corações, outras mentes, sem perder a essência do azeite, mas brilhando e resplandecendo a tua glória. Te pedimos que sejamos lâmpadas que iluminam, que abrem caminhos, e que no cortejo continuam com lâmpadas acesas e azeite de reserva para viver o propósito do noivo, que nos chamou, que nos convidou para a festa. Queremos melhorar, queremos avançar para a glória do teu nome, Pai. Oramos nesta manhã e dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não queremos por tempo de igreja achar que o que nós fazemos é suficiente. Queremos superabundar na obra do Senhor. Não queremos por tempo de cristianismo, por tempo de evangelho, achar que já vivemos todas as experiências. Queremos viver cada dia mais na tua presença. Uma nova experiência, um novo conceito, um novo tempo. Porque a tua palavra diz que a vereda do justo vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Porque nós viveremos de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. E nos apossamos disso para a glória do teu nome. E o povo santo diz, amém. Um dia eu estava orando. Eu tenho o hábito de tirar um momento do dia para orar, para buscar a face do Senhor.
Só que nesse tempo eu estava orando muito mais do que eu oro hoje, muito mais. Eu ia para a igreja orar 2, 3 da tarde, para o culto que começaria às 7:30 da noite. E eu estava orando dentro da igreja, na igreja Batista do Arvoredo, onde eu dirigia o culto da quarta-feira. Eu cheguei 2 horas da tarde para orar, 3, 4, 5, 6 horas, o tempo já estava escurecendo para 6:30, a igreja fica escura, só dá para ver a luminosidade da porta e de algumas janelas que tinham do lado, mas eu estava num lugar bem escuro, já orando, buscando ali, já tinha ajoelhado, levantado, mas no meu período de oração, e eu comecei a questionar o Senhor: Pai, eu tenho tantos dias, tantas semanas, tantos meses, orando horas e horas, cadê os milagres que não estão acontecendo? Cadê as curas? Cadê o fluir que o Senhor disse que ia fazer na minha vida? Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas eu não vou desistir de orar, eu preciso de resposta do Senhor. Eu quero entender por que não está fluindo da maneira que deve. E nesse dia tinha chegado um pastor da cidade de Brasília, do Distrito Federal do nosso país. Ele chegou e ouviu a voz de Deus dizendo para ele: vai na igreja Batista do Arvoredo, porque eu quero dar uma resposta para alguém. Aí ele disse assim para o Senhor: Pai, mas eu não sei nem se tem culto lá, não sei nem se tem alguma coisa acontecendo lá, mas se o Senhor está mandando, eu vou. Deixou as malas no Santo Inácio, no bairro de Jardim Santo Inácio, e foi em direção à igreja. Quando ele chegou na igreja, já era 6:30, 6:40, antes do culto começar. Quando ele entrou na igreja, ele disse: Senhor, ainda não entendi o que o Senhor quer aqui. Foi na hora que eu comecei a andar na frente do púlpito orando. Aí o Senhor disse para ele: é para ele que você vai entregar a resposta do que eu quero que você fale. Aí ele já veio na minha direção pedindo licença debaixo da unção do Senhor. E quem sabe como eu sou quando eu estou orando, eu não quero que ninguém me interrompa. Porque estou diante do Todo-Poderoso do Universo. Ninguém interrompe a conversa de um prefeito com um governador. Interrompe? Então como é que vai me interromper? Por isso que eu não gosto quando alguém está orando. Eu botei os voluntários aqui na quinta-feira, porque quando vocês estão orando ali ligado, tem um que: pai, irmão, deixa eu passar. Irreverência, desrespeito com alguém que está ali ligado, chegou cedo para fornecer um tempo de oração. Sente por outra cadeira, veja um lugar vazio para passar. E você também seja prudente, já sente no meio de alguém, para não ter que alguém passar por você. Às vezes você senta na ponta já para ser incomodado. Eu não gosto que me incomode no meu momento de oração. Ele veio em uma autoridade tão grande que na hora eu não resisti, só tive que entender que era Deus. Aí ele disse: você se questionou por que não tem acontecido os milagres? Por que não tem acontecido os sinais? Por que não tem acontecido as maravilhas? O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que essa oração que você está orando é uma reserva para um tempo de necessidade que você vai passar. Deus vai te usar em um outro tempo. Tem um lugar que te espera. Eu ainda não tinha recebido a direção de Deus para nós nascermos essa igreja. O Senhor me disse e falou, a profecia durou quase 30 minutos. Ele dizendo para mim que Deus me usaria para um tempo, em um lugar específico, onde muita gente chegaria ferida, necessitada, e eu teria o azeite de cura, o azeite para iluminar, o azeite para multiplicar. E nós estamos vivendo nesse tempo. Muitos pastores chegam aqui desanimados na fé. Muitos líderes de ministério chegam aqui, muita gente depressiva, muita gente oprimida, gente com vontade de suicídio. E nessa igreja tem acontecido milagre. Então conserve o seu azeite, porque quem realmente precisa da luz que você vai irradiar, oh glória a Deus, vai ser direcionado por Deus para te procurar na hora certa. Levanta a mão porque eu vou profetizar ainda mais. Seu ministério não se resume ao seu querer. Deus não está te usando como você quer, mas vai te usar da maneira que Ele quer te usar, na hora dEle. E eu me questionava para Deus dizendo: Senhor, mas eu queria ser usado assim, assado. Aí o Senhor disse: não é você que me usa e me diz como eu devo fazer, sou eu quem te enche e eu uso quando eu quero te usar. Alguém entende a dimensão espiritual que estamos aqui? Então receba a graça para entender que Deus vai te usar quando Ele quiser. É para a glória dEle. Só continue orando, jejuando, lendo Bíblia. Oh glória a Deus.
Deus, aleluia. Só continue no centro da vontade dele, porque ele vai fazer em você, através de você, quando ele quiser. Só mantenha a lâmpada acesa, mantenha a lâmpada acesa e azeite de reserva. Levante as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Antes de sair, diga para alguém do seu lado: mantenha a lâmpada acesa, mas busque azeite de reserva. Pode dizer para ele: busque azeite de reserva, porque coisas grandes Deus vai fazer. Vá na bênção, vá na paz. Domingo que vem tem mais, e desistir jamais.